Olá, umas queridas! Hoje eu tenho uma coisa muito especial para contar para vocês. Na semana passada, na nossa última aula do módulo 2 do curso Logos Cristalino, nós tivemos uma grata surpresa dos sirianos, dos Urmas e também dos dragões celestiais, dragões da luz, sobre um estilo de cura, uma forma de realizar curas a partir de uma viagem no tempo. Foi incrível esse trabalho e a gente pôde acessar outras linhas do tempo, outros momentos, exatamente no ponto que eles geraram algum tipo de trauma, de crença ou de conexões que dão nó na nossa vida. Essas conexões normalmente nós chamamos de karmas, né? Ou seja, aquelas ligações energéticas onde existiu uma situação, digamos, negativa, onde houve um sofrimento, uma tristeza, né? Você saiu daquela circunstância com um sentimento de culpa, ou de medo, ou de rejeição, ou de abandono, ou qualquer outro sentimento negativo, ou emoção densa, né? Que nós precisamos, sem dúvida, liberar. Então, foi assim a nossa aula desse segundo módulo, né? Nós pudemos fazer essa viagem no tempo incrível, de forma fácil, tranquila, com a ajuda dos dragões estelares e dos Urmas. E eu quero contar isso para vocês. Inicialmente, como sempre, nós fizemos uma atividade prática de frequenciamento para elevação da frequência vibracional. É uma atividade onde a gente expande o cardíaco através da energia toroidal em conexão com a rede cristalina no centro da Terra, em conexão também com os telusianos, a Dama de Telos, e depois a gente vai elevando a frequência e expandindo o cardíaco. Bom, essa é a nossa atividade prática de todos os nossos encontros. Depois disso, nós fomos conduzidas a um local maravilhoso, como se fosse em cima de um penhasco, né? Uma coisa muito linda, e tivemos a chegada dos dragões e dos Urmas. Eles nos levaram para essa incrível viagem no tempo. Todos os participantes desse curso, né, do Logos Cristalino, conseguiram acessar linhas do tempo que fizeram total diferença para o seu processo de expansão, de cura dos seus traumas, medos, situações, não somente com você, mas também com o seu gêmeo ou com alguém da sua família ou alguém que nesse momento você precisa se desconectar energeticamente. E foi muito interessante porque a gente realmente se vê naquele lugar, né? Naquele momento específico, e faz uma ressignificação, uma mudança, né? Uma interferência, uma intervenção naquele exato. Eu vou contar a minha experiência para vocês. Há muito tempo atrás, quando eu entrei nessa conexão, eu tive acesso a uma linha do tempo, ou vidas passadas, né? Como queiram, onde participei de uma guerra entre Londres, né? Inglaterra, na verdade, e a Irlanda, Bretanha, tá? Na verdade. E essa guerra foi uma guerra muito difícil, muito terrível, onde eu perdi a minha vida através do ataque de uns vikings, né? Com uma, não era uma espada, era um arpão, né? Que foi enfiado aqui, bem, no meu coração. E o que aconteceu? O meu gêmeo não pôde me ajudar, né? Eu perdi a vida e ele não estava ali, digamos, por perto para me salvar. Na época, quando eu acessei a vida, eu não tinha conhecimento da técnica de cura que eu tenho hoje. Então, eu utilizei chama violeta, utilizei algumas outras técnicas que na época eu era também terapeuta, mas não de chamas gêmeas, né? E acreditei que isso já estava curado. Na verdade, eu nem me lembro mais, né? Eu nem me lembrava mais dessa história. Até que, na quarta-feira da semana passada, junto com as meninas na aula do Logos Cristalino, eu acessei novamente essa experiência, né? E aí, então, eu percebi que essa cura não havia sido feita e que continuava instalado no coração do meu gêmeo essa sensação de culpa por não ter conseguido evitar a minha morte. Então, fui orientada
pelos dragões estelares, né, pelos Urmas, a fazer um movimento de ressignificar aquela história, né? E eu achei interessante que quando eu acessei da outra vez, quando ele me encontrava, eu já tinha perdido, né, a vida, já tinha desencarnado. E dessa vez eu não tinha perdido a vida ainda, né? Eu ainda estava viva quando ele se aproximou, e aí eu pude falar para ele que não era culpa dele, né, que era uma situação específica, enfim, um diálogo que ocorreu por alguns rápidos segundos, minutos ali, que tirou então, pelo que eu entendi, grande parte desse sentimento que ele trazia e traz ainda a respeito de amar as pessoas e perder as pessoas, né? Esse vínculo entre amar e sofrer, que é uma consciência de terceira dimensão. E isso a gente já vem trabalhando essa cura com ele há muito tempo, porque tem relação com o pai, que faleceu também, numa época onde ele era muito jovem, né? Adolescente, iniciando, na verdade, a adolescência. E isso é algo que ainda está presente na estrutura energética dele, e que aos poucos a gente vem fazendo os trabalhos de cura e vem dissipando essa energia e reestruturando a forma dele de pensar. Então essa foi mais uma forma de fazer isso, e muito divertida. Então eu resolvi compartilhar, né, com vocês essa experiência e convidar vocês para participarem de um workshop, né, que eu vou fazer na quarta-feira, dia 8/10, no qual nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, digamos assim, né? Vamos ter essa experiência de expandir o cardíaco, né? Trazer o trabalho de frequenciamento, elevando a frequência vibracional e acessando as linhas do tempo, fazendo curas de uma forma muito mais agradável, mais divertida, né? Mais feliz, onde os resultados, sem dúvida, também são bem mais rápidos, ok? Então, vou deixar aqui as informações do workshop para vocês.